2, 1. Seja bem-vindo ou bem-vinda a esta casa da WH Gestão 360 para você com case de sucesso, de empreendedorismo, de mercado. E hoje um segmento aí que você já sabe que prospera, porque a gente já trabalha muito aqui na casa da WH, é o segmento de milhas. E uma curiosidade muito interessante é o setor do direito dentro das milhas, dentro das viagens, uma demanda que só cresce. Um problema que o consumidor tem hoje clássico aí na hora de viajar é a necessidade de auxílio jurídico, e para isso trouxemos uma pessoa aqui que é case de sucesso. Ele é o Dr. Quevedo, um advogado especialista. Nós trouxemos ele, encontramos ele lá no Sul Milhas, esse que é o maior evento de milhas do sul do país, já consolidado para você. E esse advogado, Dr. Quevedo, já vai se apresentar. Ele aí atende várias agências segmentadas no setor de milhas, tem muito conhecimento e é especialista nessa área. Seja bem-vindo, Dr. Quevedo. Tudo bem, Aline? Como Tudo é que bom? está? Se apresente já, por favor. Então vamos lá, né? Eu sou advogado, o Dr. Quevedo, que chama, o meu nome é Gabriel Quevedo, né? Gabriel Quevedo, mas meu, Quevedo, para os mais íntimos isso. e para o mercado. E assim, tenho acompanhado muito os eventos das milhas e também as agências e o pessoal que trabalha com milhas, né? E realmente, dentro desse mercado, vi uma oportunidade muito interessante, porque a gente observa a quantidade de consumidores que utilizam hoje um serviço aéreo, né? É muito grande e cresce cada vez mais. E as falhas também crescem. Então, acaba que o nosso serviço ele é muito necessário justamente para trazer tanto o conforto para as agências, né? Assim como trazer soluções para aquela pessoa que sofreu algum problema numa viagem. O setor de milhas ele tem crescido muito nos últimos 3, 4 anos aí. Acredito que antes tu já trabalhava aí no setor do direito. Como é que foi essa tua migração? Foi algo que te pegou? Foi uma demanda que tu estruturou como estratégia? Então, né, eu posso te dizer assim que eu sou uma pessoa muito autodidata em tudo que eu faço. Eu gosto muito de observar como que as pessoas evoluem e nesse ponto eu observava muito o Marrone, que é uma pessoa que para mim é uma inspiração, né? E muitas vezes eu ouvia ele falando na questão do foco, né? Eu sou formado há mais de 20 anos, eu me formei em 2001, né, Aline? Então, eu trabalhei em muitas áreas na minha vida, trabalhei em trabalhista, em previdenciário, civil, de todas as partes que tu imagina. Eu só não atuei no penal porque realmente não é uma questão assim de preferência. E o direito do passageiro, ele se apresentou como uma questão em que eu via que tinha poucos advogados no mercado, poucos mesmo, e que tinham vamos dizer assim, tinha uma quantidade de pessoas procurando por isso muito grande e acabava por acumular ou em empresas de serviço administrativo. A gente sabe hoje que tem muitas que fazem propaganda do serviço administrativo para resolver por acordo, né? Ou para alguns advogados específicos que são de outros estados, né? Então, eu pensei, eu vou me arvorar nessa área. E, assim, para mim, tem sido muito interessante, porque realmente, quando a gente foca em algum ponto na nossa profissão, independente da profissão que seja, e eu vejo isso no direito, a gente começa a se tornar tão especialista naquilo, tão especialista, que a gente enxerga coisas que os outros não enxergam, né? Então, eu tenho certeza que se hoje um advogado pegar uma causa e ele não é da área do direito passageiro, ele não vai ter a mesma visão que eu, porque ele não enfrentou inúmeros casos, ele não atendeu inúmeras pessoas e tendo que resolver isso naquele momento. Não deixar para daqui a 2 semanas, então, resolver na hora, né? Isso é um dos detalhes do direito passageiro que assim, é muito interessante. A gente praticamente trabalha 24 horas, porque viagens acontecem todos os dias, em todos os horários, né? Mas eu gosto muito, assim, porque acaba que o sistema de parceria, que é o que eu mais adoto hoje, né? Ele funciona bem porque eu atuo junto com os meus parceiros, as agências, né? No sentido de dar o melhor retorno, a melhor resposta para os clientes deles, né?
Uau, temos muitas perguntas para você, tanto do ponto de vista das agências que se utilizam dessa parceria, quanto do ponto de vista dos passageiros mesmo, que eu tenho certeza que vou tentar representá-los, porque são muitas, inúmeras dúvidas. Mas vamos começar assim. Me chama a atenção o teu modelo de negócio, como tu disseste, parcerias. Hoje, as agências que trabalham contigo, elas vendem o teu trabalho, né? Elas têm um diferencial. Elas dizem para os seus clientes, olha, nós temos um setor jurídico que te assessora em toda a viagem, você tem um problema com a mala ali, você tem que ter um respaldo da operadora, você não sabe como se desenvolver nesse relacionamento. E ter uma assessoria jurídica realmente passa a ser um diferencial gigante dessas agências, e é bem um sistema de parceria mesmo. Como é que tu dá conta de atender tantas agências que eu sei que tu já representa? E isso é um trabalho de muita organização também, né? Quando a gente pega uma demanda forte, a gente trabalha em parcerias justamente dentro do nosso limite, né? Claro que existe um limite, mas eu entendo que a forma como essas demandas se desenvolvem, elas não têm muita complexidade, entende, Aline? Não são ações assim que demandam de muito trabalho para um advogado. Comparando com outras ações, eu vou te dar um exemplo. Eu atuo em ações previdenciárias em que tu tem que elaborar inúmeras documentações para um aposentado, tempo rural, tempo especial. E comparando com uma ação de direito aéreo ou direito passageiro, me parece que são mais simples, né? Claro, tem alguns detalhezinhos que o advogado tem que saber. Se ele não sabe, ele acaba pagando mico, ele acaba passando informações equivocadas. Mas como que eu tenho feito para me organizar, né? Eu tenho, como a maioria das pessoas fazem, eu tenho trabalhado dentro do máximo de instrumentos tecnológicos, né? Eu acredito muito na tecnologia, eu cresci com a evolução tecnológica, tanto que o primeiro computador que eu mexi na minha vida, muita gente nem sabe que era, mas era um computadorzinho que era uma coisinha assim que tu ligava na TV e editava, não tem nada a ver com os computadores de hoje, né? E a gente vê toda a evolução que aconteceu da tecnologia, chegando hoje na nossa realidade, que é a inteligência artificial, né? E hoje eu utilizo a inteligência artificial a meu favor como assistente, não como o que pensa, mas como o que organiza. E nesse sentido eu consigo dar um atendimento muito mais rápido, eu consigo atender muito mais pessoas, muito mais casos, com muito mais agilidade. E isso é uma tendência que, infelizmente, por mais difícil que seja, todo advogado, inclusive toda pessoa que trabalha com algo que tenha que administrar muitos contatos, muitas pessoas, ele vai ter que acabar lidando com isso, né? A inteligência artificial hoje é uma realidade e não tem volta, né? Isso é muito importante, é um ponto que eu ia trazer aqui nessa pauta, mas já que tu tocaste nesse assunto, vamos aprofundar um pouquinho neste momento. A inteligência artificial, muitas vezes, alguns passageiros, algumas agências, o público consumidor, ele tende a achar que substitui daqui a pouco o conhecimento, a expertise do advogado. Vamos aprofundar um pouquinho nisso, especialmente na hora do vucu-vucu ali, num problema aéreo, num problema de uma viagem. Me conta um pouquinho como é que é essa diferenciação e por que de fato um passageiro, às vezes, se aventurar sozinho, sem o auxílio de uma experiência de um especialista, pode ser desafiador para ele, pensando que a inteligência está ali para dar suporte que talvez não supra. Sim. Assim, o que acontece? Quem trabalha com o direito sabe que a gente, infelizmente, trabalha num país onde a quantidade de regras, de leis, de normativas é enorme, é absurda. É absurda. Ao mesmo tempo, a mudança dessas leis também acontece todo dia, a mudança dos julgados, ou seja, o entendimento dos juízes muda todo dia. Então, a gente tem que ter o tino de guardar isso em algum banco de dados e ter alguém que nos consiga sempre dizer, olha, isso aqui está mudando, isso aqui. Então, esse tipo de organização o advogado tem. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai dar uma orientação rápida para o cliente, a gente precisa organizar o que ele está trazendo. E eu não sei se já aconteceu contigo, Aline, mas com o advogado, normalmente, tu tenta extrair uma história de uma pessoa e ela, desculpa a expressão, ela acaba vomitando um monte de coisa que não tem nada a ver. E, para o caso, tu precisa de coisas bem pontuais, né? Tu precisa saber detalhes específicos. Então, o que é o meu sistema, né? Eu, normalmente, quando converso com alguma pessoa que precisa de um atendimento rápido, eu rapidamente coloco o meu assistente, nomeio
um chat com o nome daquela pessoa, porque ali vai ficar todo o histórico que eu converso com ela, né? E a partir dali eu vou desenvolvendo tudo que ela me traz de informação, eu vou guardando ali. Chega num momento que eu tenho um conjunto de informações muito interessantes e aquilo começa a trabalhar junto comigo para desenvolver estratégias jurídicas, né? Porque a gente sempre trabalha com estratégia. O que é melhor para o cliente, né? E o que ele pode fazer que vai trazer uma facilidade ou uma dificuldade dele em um futuro processo, né? Porque também a gente trabalha sempre assim. A gente não indica que as pessoas entrem com o processo, mas a gente diz que elas têm direito, né? Isso tem que ficar bem claro. Porém, se, por exemplo, vamos lá, atrasou o meu voo, fiquei lá 8 horas no aeroporto. Aí peguei meu voo, fui, ok, voltei e não peguei a declaração de contingência. As pessoas não sabem disso, elas não sabem que tem que pegar uma declaração, que aquela declaração é obrigatória a companhia aérea entregar para elas. Então, esses conhecimentos, como é que elas vão ter? Através de orientação de quem vendeu as passagens para elas. Isso aí, normalmente, a agência pode trazer isso para elas, né? E é isso que o suporte jurídico pode trazer. Eu, por exemplo, no meu caso, eu fiz um e-book. E todos os parceiros que eu tenho, eu entrego esse e-book. Esse e-book é como se fosse a informação mastigadinha. O que eu tenho que fazer previamente, antes da viagem, de cuidados? O que eu faço durante? Se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, como é que eu vou agir? E depois? Porque tem o depois também, né? Extraviou a mala. Acontece, né? Então, esses detalhes, a gente tenta trazer a informação o mais mastigada possível para o consumidor final e a gente tenta trazer esse amparo para as agências justamente para que eles consigam prestar um serviço melhor, né? Então, eu digo assim, a tecnologia hoje, ela nos ajuda a compilar as ideias, organizar as ideias e trazer a melhor solução para os nossos clientes. Até porque, Quevedo, me parece que o segmento de milhas e viagens, ele é uma caixinha de surpresa para o consumidor. Talvez para ti não, porque tu lida com isso todos os dias, né? Mas é incrível a quantidade de reclamações, a quantidade de... Tu nunca sabe se tu vai chegar bem, se tu não vai. É sempre uma incerteza para o consumidor. Isso para as agências também ter um apoio jurídico é imensa. Quais são os desafios aí, nesse ponto de vista, para o consumidor sobre a real necessidade de ter esse acompanhamento jurídico? Bom, eu entendo assim que ninguém vai fazer uma viagem pensando em entrar com processo. Vamos ser bem claros. Eu quero tirar minhas férias, eu vou para um resort, beleza. Tomara que dê alguma coisa errada para me ganhar um dinheiro. Entende? Ninguém está pensando isso, né? Então, quando a gente olha um shorts, às vezes a gente olha uns shorts e fica apavorado. Uma passageira com os 2 filhos lá sentado na poltrona e mandam sair porque... né, aquele voo não pode, ela não pode ir, overbooking. E tu fica pensando... Gente, se isso acontece comigo, o que eu faço, né? Parece desumano até. Parece desumano. A gente viu essa semana um rapaz ser expulso de um avião porque ele discutiu com alguém Enfim, discutiu com os comissários de bordo. Então, as coisas estão acontecendo e quando tu não sabe como conduzir num ambiente de aeroporto... E aí, por que eu falo isso? Porque a gente tem uma tendência de querer discutir... Da forma errada, né? Quando a gente discute dentro de uma razão e mostrando o nosso direito, a gente até pode não conseguir resolver na hora, mas depois a gente vai estar coberto de razão. Agora, quando a gente perde a razão enquanto está discutindo direito, a gente vai ter problema. Já deu munição pro oposto. Exatamente. Eu me lembro um vídeo do Marrone que ele postou esses dias de uma pessoa que exatamente foi isso. Ela comprou uma briga na hora do embarque da mala, né? E acabou não embarcando, perdeu o voo dela, porque não aceitava que tinha que despachar, né? E a gente sabe que hoje as regras de despacho elas estão bem confusas, né? Tu fica pensando, deve ter vaga lá no avião, mas quem vai determinar isso ou não é, infelizmente, a companhia aérea, né? Por mais que tu chegue depois no avião, tu abra, tá cheio de vaga aqui. Mas não adianta, é eles que determinam. Então, assim, é um ambiente que tu tem que seguir regras, mas que tu também tem que conhecer as regras que existem ali. Por isso que é bom tu saber, olha, se acontecer determinada coisa, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Então, a consciência do brasileiro hoje, eu acho, ela está crescendo muito em termos de direito. Basta tu ver que antigamente, quando tu comprava uma coisa, tu não sabia direito de arrependimento, o que é isso, posso devolver, posso trocar, como é que funciona. E hoje já é meio que automático. Se tu comprar uma coisa no Mercado Livre hoje, eles até te dizem assim, tu pode cancelar em tantos dias. Tá ficando automático isso. E eu acho que para o direito do passageiro também está ficando.
Tanto é verdade, Aline, que eu vou te dizer, no último evento eu até falei com o pessoal, eles estão querendo fazer uma adaptação da resolução 400 da ANAC, que é a resolução mãe, assim, que trata sobre esses casos. E o que eles querem fazer? Eles querem mexer, no meu entendimento, a favor das companhias aéreas. E a gente sabe que as companhias aéreas têm um lobby muito forte no Congresso, né? Quem mexe nas leis é o Congresso. Então, infelizmente, a tendência é de redução de direitos. Eu entendo que possa acontecer isso. E quais os principais direitos que o consumidor tem quando ele pega um voo? Principalmente o direito à assistência, né? Porque, vamos lá, a gente está comprando um contrato de transporte. É como se eu fosse pegar um ônibus e eu quero daqui para Uruguaiana, eu quero pegar esse ônibus aqui nesse horário, perfeito. Tu vai fazer a mesma coisa no avião. Só que o que acontece? Se tu tem um compromisso lá e esse avião não sai, tu perde compromisso, tu perde estadia no resort. Então, toda a repercussão que acontece a partir de uma falha da companhia aérea, os teus direitos estão sendo afetados, né? E o momento em que tu fica, por exemplo, eu peguei um caso recente, eu fiz até audiência essa semana para te contar bem a verdade. Vou mandar um abraço aí para a Jais, ela foi minha testemunha aí. Uma criança que ia viajar sozinha para a Alemanha, chegou na hora do embarque em Porto Alegre e ia para Congonhas ou Guarulhos, eu não me lembro qual dos dois aeroportos. Chegou ali e o voo ia atrasar. E aí o pai ficou com medo. Bom, se atrasar, pode ser que ele perca a conexão para a Alemanha. E se ele perder a conexão, ele vai passar um dia no aeroporto. E é uma criança. É uma criança, né? E aí o pai, sabiamente, foi lá e disse, não, peraí, eu quero um voo para outro dia que tenha conexão garantida. Porque esse aqui eu não garanto que tenha. Uhum. O que aconteceu? A companhia aérea queria que a criança fosse naquele voo. Ele, não, eu quero outro voo. E dito e feito. Aquele voo atrasou, quebrou a conexão, mas por imposição do pai, a criança foi no outro dia e deu tudo certo, mais ou menos, né? Porque chegou na Alemanha, extraviaram a mala dele, 3 dias sem mala. Então, assim, é direto. E é impressionante os casos que me passam assim, ó. Doutor, tu não vai acreditar. Daí resolveram um caso, depois de atrasar. Cheguei lá, deu outro problema. Daí perdi conexão. Daí fui mal atendido. Daí é briga no guichê, porque eu fico pensando, eu não sei quem é que sofre mais hoje em dia. Se é a pessoa que é o guichê ali do INSS, que fica escutando as queixas dos aposentados, ou se é o pessoal das companhias aéreas. Porque, meu Deus, quando atrasam um voo, o que eles têm que ouvir? E muitas vezes não estão preparados para isso. Infelizmente, essa que é a realidade. Então, eles têm que administrar lá 110 pessoas que estão com voo atrasado, tem que achar hotel, tem que achar alimentação, tem que fazer tudo. Mas está na lei, né? Quevedo, me parece, eu escutando tu falar assim e acompanhando um pouquinho o segmento, me parece que existe uma desproporcionalidade entre o direito do consumidor, que o brasileiro conhece, e o direito do passageiro. Sim. Deveria andar casado, assim, porque... Tá, a gente sabe que na questão das viagens tem problemas de cunho natural, né? Então, assim, dependendo do tempo, tu não pode decolar, óbvio. Agora, não é muito o pessoal não extrapola muito essa questão... que nem tu disse, do conglomerado aí das companhias aéreas, que são gigantes, e aí eles visam o econômico, tá tudo certo. Mas será que não exageram um pouquinho nessa questão de overbooking, nessa questão de extravio de malas? Porque me parece, quem tá de fora, né, quem é leigo, me parece muito mais uma desorganização e um desleixo, às vezes, com o consumidor, do que propriamente causas naturais. Eu vou te dar um exemplo, tu vai entender por que o mercado tá assim. Perfeito, é isso que eu quero saber. Eu busco alguém para me falar isso. Eu espero que os juízes estejam me ouvindo. Claro, óbvio que não vou interferir no juízo, mas eu espero que escutem. Se você ultrapassa uma velocidade e ganha uma multa de R$ 1.400, a partir dali tu nunca mais vai fazer aquilo. Uhum. Porque é uma multa pesada para o teu bolso, né? Agora eu te pergunto, se você ultrapassa a velocidade e ganha uma multa de R$ 10, vai fazer diferença para ti? Tu vai colocar no orçamento. Então, o que acontece? Passageiro. Toda vez que uma empresa aérea comete um equívoco com um passageiro, na minha opinião, as indenizações deveriam ser superiores a 30, 40, 50 mil reais, porque o dano que é causado, tu interrompeu uma lua de mel de um casal. Eu atendi esses dias um casal que eles não sabiam se iam conseguir voltar da Europa, porque eles pegaram um voo lá dentro, e aí a empresa entendeu que havia um no-show e cancelaram o voo de volta deles. Eles tinham pago o voo.
Imagina, é Entende? surreal isso. E daí o que acontece? Eles ficaram lá num limbo e não sabiam o que fazer. Peguei um outro senhor que estava em Dubai, começou a guerra e ele desesperado, querendo voltar para o Brasil, companhia aérea não deu retorno para ele. Ele teve que fazer um voltão, teve que ir pela África, não sei o que, para chegar no Brasil, porque não teve o atendimento, a assistência. Então, não acontece nada, ou, vamos lá, as medidas jurídico-educativas, que a medida disciplinar é o dano moral, né? Que acontece com as companhias aéreas é muito baixo. Concordo. E agora, quem está na liderança dessas companhias aéreas, é muito uma questão do propósito da humanidade, né? Assim, como é que tu exatamente pegar esse casal da lua de mel, como é que tu me deixa a pessoa no limbo, assim, né? A despreocupação é gigante. Mas o que acontece? Quando tu lida com... Vamos lá. Eu não sei quantos clientes tu tem hoje, tá, Aline, por exemplo. Aí tu deve ter o teu nicho de clientes e tu tem um cuidado, assim, Sim. absurdo com esses clientes. Isso. Como eu tenho, sabe? Agora, quando tu tá no nível de banco ou no nível de companhia aérea, que tu tem tantos clientes que tu não sabe nem quem são, teu cuidado é quase nada, infelizmente. Vira só um número. Então, assim, eu entendo que enquanto não houver um fator decisivo que diga assim, ó, se você cometer esse erro de novo, se você vender mais passagem do que tem num voo, a multa não vai ser leve, não, vai ser muito pesada, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Mas aí, o que acontece, né? É o lobby. O lobby, ele funciona tanto no Congresso quanto no Judiciário, né? Então, realmente, a gente entende que o Judiciário, ele segue uma tendência, né? No sentido, a gente não pode onerar também as companhias aéreas. Foi essa semana que a gente ficou sabendo que o governo federal deu dinheiro para as companhias aéreas por causa da questão dos combustíveis, né? Que está acontecendo uma questão bem grave dos combustíveis. Então, são setores muito subsidiados, né? E com um lobby muito forte. A gente foi numa feira ali em Gramado, a Festures, né? E os estandes dessas companhias aéreas eram maiores do que algumas cidades, entende? Tu fica pensando, é muito poder econômico. E aí, quando tu vai lá numa audiência, eu recebi hoje de manhã 2 propostas de acordo, de casos assim absurdos. R$2.000, R$1.500. Aí tu fica pensando, que resposta é essa, né? Bah. Meu Deus. Como é que a pessoa vai... aconteceu um negócio lá absurdo, R$1.500. Sim, isso aí já faz parte do fundo deles. E não é nenhuma questão de, é pouco, é muito. Não, é uma questão de entender a diferença entre os 1.400 numa multa e os R$10 numa multa, né? Isso aí. Entende? Essa é a visão que eu tenho, né, Aline? Dentro do que eu tenho passado no direito do passageiro. Eu espero que um dia isso mude, porque a gente tem exemplo muito claro, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos acontece qualquer coisa com o consumidor, as penas são gravíssimas lá. Na questão das companhias aéreas, no direito passageiro. Eu vou te dar um exemplo, não é do direito passageiro, mas é correlato, tá? Teve uma situação lá, até gerou um documentário muito interessante, onde foi oferecido um tipo de empréstimo, né, para pessoas lá, um valor menor, porque lá normalmente é difícil conseguir empréstimo nos Estados Unidos, né? Então ofereceram um empréstimo num valor menor, a pessoa conseguia, mas ela pagava e nunca vencia, né? E até que ela descobria que aquilo era um empréstimo sem fim, era uma coisa absurda, né? Muita gente faliu, muita gente teve problema, teve que entregar a casa. Então, aqui no Brasil, a mesma coisa que a gente viu aí com os aposentados, nessa questão aí de... E daí as pessoas receberam o valor exato, né? Receberam e assim, sem nenhuma indenização, sem nada. Tiraram o valor dela de uma aposentadoria. Desculpa, tá? Deixa assim. Vamos passar adiante, vamos pra frente. O Brasil tem outros problemas, vamos ir adiante, tá tudo certo. Concorda, Aline? Então, assim, Deus. Enquanto essas relações não se moralizarem num certo ponto, não, assim, ó, eu digo assim, isso é uma questão de como que a gente age no mercado com o consumidor mesmo, né? Entende? O meu consumidor, por exemplo, é o meu cliente, é o cliente que chega lá com um problema. Se eu agir errado com ele, se eu não der um bom atendimento, ele vai procurar outro advogado, porque tem muito advogado no mercado, né? Talvez não tenham tantos especialistas como
eu nessa área. Isso Mas faz tem. tu executar a tua moralidade. Isso. Te obriga a executar. Exatamente. Agora, quem não tem isso de pronto, vai ter que ser obrigado. E é o que não acontece com as companhias. Então. A gente sente assim, eles estão lá, eles têm 2 casos que acionam na justiça e os outros 98 não acionam. Daí eles, então deixa assim. Deixa assim, faz parte do jogo. E se a multa é 2.000, 2.000. Melhor ainda. 2.000 faz cosquinha, 2.000 é uma passagem, né? Isso me faz pensar o quão problemático é os passageiros que não têm essa assessoria jurídica, porque se com a assessoria jurídica tu tem esses feedbacks de indenização irrisórias, simbólicas, vamos dizer assim, né, de 1.000 e pouquinhos, imagina aquele passageiro que não tem esse suporte jurídico. Eu até te digo assim, não é que o judiciário adote valores irrisórios nesse sentido. As companhias aéreas oferecem valores irrisórios, né? Claro. Os juízes normalmente eles dão um valor intermediário. Tá. Eu entendo que poderia ser maior, porque eu já sinto que esse valor intermediário não faz diferença para as companhias aéreas. Sim, entende? não tá resolvendo a causa, não está indo na causa. E eu vejo assim que tem escritórios com muitos clientes que acabam fazendo os acordos por valores pequenos. Mas daí também o cliente ele é o dono do caso, então ele que decide se sim ou se não. Mas realmente é uma questão de visão, né? A gente tem que pensar assim, até que ponto, quando acontece uma coisa comigo, eu estou defendendo a cidadania de todo mundo no momento que eu digo, não, peraí, isso não vai acontecer mais comigo e com mais ninguém. Por isso que eu vou procurar o meu direito, né? Isso é um ponto importante porque muitas coisas erradas acontecem com o brasileiro e as pessoas deixam assim porque sabem da burocracia, sabem do desgaste. Aí colocam na ponta do lápis, não vale a hora de irritabilidade. Só que aí acontece exatamente isso. Tu dá crédito para o problema continuar acontecendo. Tu não faz tua parte como cidadão de buscar teu direito. Eu, por exemplo, o que eu tenho notado? 20 anos de advocacia, né, Aline? Eu sou da época que a gente tinha que pegar um ônibus para Porto Alegre para pegar a informação do processo. Hoje tu consegue informação em qualquer site. E um clique. E hoje as audiências são online. E isso é muito bom, porque, por exemplo, eu tenho parceiros em vários estados, eu consigo fazer audiência em qualquer lugar, é o sistema do juízo 100% digital. Então, eu consigo atender muitas pessoas e o advogado que atua nessa área ele também vai conseguir. Ele não precisa ficar só nesse nicho da cidade dele ou do estado, porque ele vai poder atender muita gente em função de que essas audiências elas são normalmente elas acontecem no ambiente digital dos tribunais, né? Isso aí foi uma evolução que aconteceu na pandemia, né? Os tribunais eles tiveram que digitalizar tudo, então até ali era tudo processo físico, a partir dali tudo processo eletrônico. Hoje não tem mais aquele advogado que sai com pilha de processo embaixo do braço. E ao mesmo tempo o movimento dos processos é muito rápido. Só para tu ter um exemplo, antigamente, quando alguém recorria de Novo Hamburgo para Porto Alegre, que é a segunda instância aqui no Rio Grande do Sul, né, o processo levava 6 meses para chegar por correio até Porto Alegre. Hoje, o funcionário daqui dá um clique e chegou lá no tribunal, entende? Então, isso mudou também tudo. E o mais interessante, vamos voltar para a inteligência artificial. Os tribunais também estão utilizando isso. Estão utilizando a inteligência artificial para tratar de casos e, a partir daí, está dinamizando muito mais a justiça. Então, às vezes a pessoa pensa, eu vou entrar com um processo, vai levar 3, 4 anos. E não, hoje está levando 6 meses a 1 ano, sabe? Bem mais rápido. Então, não é que vale a pena, mas aquele desconforto que existia antigamente, vou entrar com um processo, o processo vai levar 20 anos, não tem mais isso. Mudou muito, sabe? Quevedo, tu no teu dia a dia, diante dessas situações todas que a gente acabou de expor, imagino que tu tem que ter uma inteligência emocional muito grande, no sentido de até controlar a indignação sobre alguns casos, né? Que tu bem disseste que tu cuida bem do teu passageiro, e aí tu vê algumas coisas que claramente são totalmente, assim, irracionais, desumanas, enfim. Como é que tu lida com isso? Porque eu conheço aqui entre nós muitos advogados que estão um pouquinho descrentes no sistema brasileiro nesse sentido. E eu conheço advogados que já largaram a profissão por causa dessa descrença. Talvez essa energia, né, justamente da inteligência emocional que tu precisa para lidar com esses casos. Como é que tu lida com isso? Veja bem, Aline, quem trabalha no direito tem uma convicção, tem um objetivo, que é buscar uma solução dentro do que as leis nos permitem, tá?
essa solução nem sempre é a melhor para o cliente. Tem muitas vezes que chega um cliente e pergunta, doutor, isso aqui aconteceu, o que eu posso fazer? Eu digo, olha, infelizmente, pela tendência hoje do judiciário, tu não vai conseguir nada, meu amigo, tá? Então, essa realidade eu passo para o meu cliente. Mas quando ele tem o direito, e quando tu transforma esse direito em realidade, é tão bom, porque às vezes a pessoa, ela... Isso é legal, né? Eu fiz uma audiência essa semana, olha que interessante. A minha cliente, ela disse assim, doutor, eu não me importa quanto que eu vou ganhar, eu só quero que a juíza diga que eu tenho razão. É só isso. Eu não me importa se eu vou ganhar menos, se eu vou ganhar mais, eu só queria sair dali pensando assim, a juíza entendeu o que aconteceu comigo. E aí tu vê que as pessoas, elas procuram o quê? Elas procuram consertar aquele prejuízo que teve na alma delas. Elas se sentiram prejudicadas na alma. Foi uma coisa muito forte. Talvez a justiça que seria verdadeira. Porque vamos lá, eu vou pegar um caso assim específico. Eu vou viajar com a minha esposa de férias, tirar aquelas férias maravilhosas, e aí eu fico lá 12 horas preso no aeroporto, sem retorno, sem nada, os dois estressados. Eu vejo a minha mulher sofrendo ali, sabe? Ainda mais quando tem filhos, pior ainda, sabe? Então, e tu vê assim um descaso, né? Uma falta de amparo por parte de uma companhia aérea, e aí tu pensa assim, eles vão sair ilesos disso aqui? Algo que deveria ser muito bom passa a ser um problemão. Um trauma para todos, né? Algo que às vezes é um sonho até. Tem algumas famílias que, né, que juntam, que se organizam para fazer a viagem dos sonhos e aí tem que passar por isso. E infelizmente, assim, algumas profissões a gente observa a frieza que a pessoa acaba tendo ao lidar. Eu não digo que todos são assim, mas alguns adquirem a frieza porque acontece tantas vezes que ela só fala assim, não tem o que fazer. A gente vê muitos relatos na área médica, né? Assim, olha como fala com as pessoas, mas é o dia a dia. O dia a dia. É complicado. O que para nós é assim, é muito triste. Eu fiquei sabendo que eu tenho câncer, sabe? A pessoa dá essa notícia todo dia, para ela já é uma coisa natural. Então, a mesma coisa, tu dizer para uma pessoa, olha, a companhia não vai te dar assistência. Porque ela tá dizendo aquilo todo dia, sabe? Já tá incutido na memória dela que isso ali tanto fez quanto tanto faz. Mas para quem tá sofrendo, é diferente, né? Então, tu tá ali desamparado numa cidade que tu não mora, sem comida, enfim, sem ter onde dormir, às vezes ter que dormir no aeroporto. Olha, eu já passei uma noite no aeroporto, mas não por atraso, foi porque eu peguei uma conexão meio longa lá, ratei, né? Mas eu sei como tu se sente com medo dentro de um aeroporto de noite, porque às vezes tu tá numa cidade que tu não conhece, então... E ainda mais quando tá com familiar e tem toda aquela situação de realmente... Tu nunca pensa numa viagem, num desconforto, no que aquilo pode trazer para ti, né? A viagem tem que ser uma lembrança boa, uma experiência positiva, né? E é interessante porque tanto se fala em as pessoas dormirem no aeroporto por perder conexão, problema de tempo, problema das companhias aéreas, e nem assim existe uma estrutura dentro do aeroporto para acolher essas pessoas, né? E tu vê aqueles vídeos que rolam na internet, a pessoa toda torta ali na cadeira, ou seja, o dano, dependendo da pessoa e da idade da pessoa, enfim, isso pode acarretar uma série de questões. E assim, às vezes muito mal resolvido, sabe, Aline? Eu tenho o caso do meu cabeleireiro até, eu vou mandar um abraço para ele aí. O Axel, né? O Cauê. Eu não sabia o primeiro nome dele, agora eu sei. O Cauê, ele cortou meu cabelo antes do evento, e aí ele disse assim, cara, tô viajando para Maceió com a minha esposa e com a minha cunhada, né? Bem faceiro, né? Aí tava lá eu no evento, ele me ligou, doutor, tô aqui parado em São Paulo, meu voo vai atrasar um dia, vou perder o resort, e me mandaram para um hotel em Santos, 100 quilômetros de São Paulo. Você tá brincando? Não, é verdade, eu vou te mandar vídeo depois. Tu tá de brincadeira, né? E foi isso. Imagina o descaso. Ainda, além de tu ter o desconforto de estar ali tendo que esperar, ainda te mandam para um lugar distante, né? Então, assim, esse tipo de atitude que realmente acaba gerando um contexto que vai aumentar um dano moral, com certeza. Mas tu fica pensando que tipo de experiência que uma companhia aérea quer fazer o passageiro passar, né?
por que eles chegam nesse ponto de não pensar direito como fazer? Porque realmente é uma falta de estrutura, de pensamento, de que, olha, como que eu vou fazer se der um problema, se ocorrer uma emergência? Tem que ter uma estrutura, né? Exato. Aí tu vê, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Eles fecham um acordo com um restaurante do aeroporto. Aí dá um atraso, eles dão o mesmo voucher para 300 pessoas, 200 lá, para ir no mesmo restaurante. Aí chega lá, tem uma fila, o pessoal não consegue nem comer direito, não consegue aproveitar. Então, isso tem que ser melhor pensado, sabe? Exato. A gente sabe das demandas do setor, a gente sabe das questões de tempo, das questões econômicas, mas o mínimo dos mínimos de infraestrutura, de dignidade, para quem tem que trabalhar, né? Às vezes perde reuniões, perde contratos, perde sonhos. É complexo mesmo o sistema. Agora, eu quero muito, antes de te perguntar, falar um pouquinho, aprofundar sobre esse absurdo que é os travios, os problemas das bagagens aí, que eu acho que um dos problemas mais recorrentes que a gente vê nas redes sociais, enfim, das pessoas gritando. Mas antes de aprofundar nesse tema, que realmente eu acho que não tem muita explicação, mas eu quero ouvir de ti, especialista. Antes disso, qual é a tendência que tu enxerga para o Brasil? A gente citou o caso dos Estados Unidos, mas existe no teu pensamento uma esperança, uma luz no final do túnel? Quanto tempo vai levar para a gente se desenvolver? O que precisa para chegar lá, além da consciência dos juízes, né? De repente aumentar essas multas. Eu acho. A gente sabe que os lobbies vão continuar existindo, né? O que acontece? A pressão por manter dessa forma é muito grande, né? Eu fico pensando, por exemplo, essas empresas administrativas que resolvem rapidamente os casos dos clientes, resolvem por valores baixos, né? Então, realmente, se tu vai procurar o judiciário, tu vai conseguir um valor maior, porque tem toda uma questão aí de prova, de contexto, de levantar exatamente o que aconteceu, que é um pouco diferente, né? Eu acho que o sistema montado hoje, ele está montado para manter isso ou para piorar, né? Como eu te falei, a tentativa de mudar a Resolução 400 da ANAC, a gente teve recentemente um dos ministros do STF, o Toffoli, ele suspendeu todas as ações relativas a fortuito externo, né? Aí eu vou explicar o que é fortuito externo e fortuito interno. Tá? Fortuito interno é quando é uma questão interna da empresa. Uma nave tem que fazer manutenção, a gente teve algum problema e estragou. Fortuito externo é quando acontece uma questão de tempo, uma questão de calamidade, greve, que não é do domínio da empresa, ela não tem como resolver aquilo, não é uma questão dela, né? Então, se criou uma discussão, esse caso aqui vai dar dano moral e esse aqui não, tá? E aí se tentou levar a discussão para tirar o Código do Consumidor, como aquele que norteia a situação, e colocar o código aeronáutico, tem um código diferente lá, que tem regras mais brandas, né? Regras mais brandas no sentido de penalidade, né? Então, isso ainda está em discussão, e eu acho que essa mudança da resolução da ANAC, além de mudar algumas assistências, ele também tenta abrandar as penalidades. E aí eu te pergunto, qual é a tendência desses problemas que acontecem se tu abrandar as penalidades? Meu Deus, é o oposto que a gente está conversando aqui. É aumentar muito mais, porque se a penalidade 10 não está dando nada, se for 5, é muito menos, né? Então, entende? Meu Deus. Infelizmente, na visão do advogado, eu sei que os juízes, eles estão mantendo um padrão que realmente penaliza as companhias aéreas no sentido de, pelo menos, ter um freio. Tá? Não dá para dizer que as decisões deles não estabelecem um freio. Mas a tendência é que o juiz ele tem que seguir a lei, né? Porque a gente tem que ter um ponto de equilíbrio também, não dá para quebrar as companhias, mas quando a gente fala em gestão, quando a gente fala em um mínimo de processo, de organização, de bom atendimento, que é o mínimo do mínimo que como a gente estava conversando, qualquer empresa hoje, para se manter no mercado, precisa ou se organizar. Não é porque tem uma companhia aérea que tu precisa movimentar a economia nesse sentido, quer dizer que tu está isento de fazer uma boa gestão. Eu vejo assim, por exemplo, tá? Quando a gente fala numa companhia aérea, a gente não faz ideia do que elas lucram, né? A gente não faz. Nem os juízes A gente fazem. fica pensando assim, eu tenho medo que elas quebrem. Mas quantas companhias aéreas até hoje tu sabe que quebraram?
Pois então. Né? Eu me lembro lá, Deixa essa antigamente... reflexão aqui para quem está nos assistindo. Se você quiser comentar, por favor, fique à vontade. Depois a gente passa seus comentários aqui pro Quevedo. A mais antiga que eu lembro é a Varig, né? Que foi a mais antiga aqui, né? Mas, assim, a gente vê muitas fusões, a gente vê muitos momentos em que talvez tem uma recuperação judicial e a gente vê cada vez menos benefícios no voo, né? Ou cobranças em determinadas situações. Eu quero escolher o assento, vai ter que pagar tanto. Eu quero despachar minha mala, tem que ser 10 por 10, senão não entra. Eu quero um lugar especial no avião, tem que ser um valor X. Então, eu quero alimentação. Tudo vai mudando no decorrer do tempo. Eu me lembro, antigamente tu voava, nossa, tu recebeu um banquete. Agora tu recebe uma bolachinha salgada e um refri diet, né? Então, assim... Mudou muito, né? A gente sabe que mudou. E a tendência é o quê? É tentar baratear o custo da companhia aérea para ela conseguir lucrar mais. Agora, vamos lá. É justo a companhia aérea vender 2 vezes a mesma passagem ou o mesmo lugar no voo? Olha, no ponto de vista do leigo, do ponto de vista econômico, judicial, não sei, mas do ponto de vista do leigo é um absurdo. Se tu faz isso numa empresa, tu é um estelionatário, tu é um... Tu imagina se no cinema eles fizessem assim, eu vendi duas poltronas do cinema, daí chegam os dois para olhar o filme lá. Mas como é que pode isso? Como é que isso é possível? Como é que a nossa legislação permite isso? Daí tu imagina o cara do cinema, não, tu não pode ver o filme hoje. Sai, fazem para o ímpar. É um absurdo, fazem para o né? ímpar e joga na moedinha na sorte. Não dá para... Sabe, tu fica pensando, é surreal isso aí, sabe? Mas, Quevedo, qual é a justificativa para isso acontecer? Tem que ter uma justificativa jurídica. Tudo é questão de margem. Vamos lá. A margem de pessoas que entram na justiça. A margem de pessoas que não voam nos voos. Meu Deus. A regra do no-show, por exemplo. Vamos lá. Pensar que uma pessoa... Porque a gente nem falou nas malas ainda, a gente vai chegar lá. A gente viajou e a gente tem o direito da volta. Comprou ida e volta. Mas eu não fui. Por algum motivo. Não fui, mas eu tenho a ida e a volta comprada. Aí eles cancelam a volta. Então, eles te venderam a volta, né? E usaram mesmo assento para vender para outro. Eles ganharam 2 vezes, né? Certo? Só que daí o que acontece? Isso acontece muito seguido. A pessoa ia num dia, mas daí ela conseguiu uma passagem muito mais barata para ir antes. Então vou pegar esse voo aqui. E ela não avisa a companhia aérea de que iria num dia antes. Aí o que acontece? A companhia não foi, então cancelou a volta, né? Cancela a volta. E na visão do consumidor, se eu comprar um cacho de banana, eu vou querer todas as bananas. Entendeu? Eu não vou querer só aquela primeira, a segunda. Então, assim, na lógica do consumidor, ele comprou e quer todo o conjunto do que está comprado. Não tem por que cancelar uma coisa se ele pensa em usar ele futuramente. A troca é o dinheiro, já foi pago. Mas aí eles colocaram lá no contrato, a regrinha, se não avisar a companhia aérea, a gente pode fazer o no-show. Eu entendo que é uma cláusula, vamos dizer assim, abusiva no sentido de que causa um desequilíbrio muito grande, né? Porque, vamos lá, vamos pegar um exemplo. A Aline queria ir para Floripa, dá para pegar um avião para Floripa, né? Só que daí, no dia deu um problema, comprou ida e volta, daí no dia deu um problema, o voo não saiu daqui. Então eu vou de ônibus mesmo, foi de ônibus. Aí na hora de voltar, não tem direito garantido. O voo foi cancelado porque ela não foi na ida. E aí, como é que fica, né? Entende? Nossa. Tu teve que se virar para ir e quando foi ver, o teu voo da volta foi cancelado. Então, esse tipo de lidar com o consumidor ainda está muito complicado. Meu Deus. E a questão das bagagens, por que causa tanto problema? Isso é só no Brasil ou é em nível mundial? Olha, eu não posso te precisar assim, se é uma questão mundial, porque a gente recebe as demandas aqui do país, né? Apesar de que muitas viagens para fora acontecem também. Esse caso da Alemanha, por exemplo, era um voo da Lufthansa, aconteceu lá, não aconteceu aqui, né? Entende? O que acaba acontecendo, né? O extravio e o dano da bagagem, ele tem muito a ver com o fato de que aquilo ali vai num compartimento separado, tem que ter uma organização muito boa, a gestão de como aquelas malas são transportadas, ninguém está vendo. Vamos ser bem claros, se tivesse uma câmera lá mostrando o jeito que os caras jogam a tua mala, tu nunca ia despachar, né?
Mas assim, aí são coisas que nós, somos empreendedores, a gente não entende muito. Porque se você tem um restaurante, o mínimo que você tem que fazer é treinar seu funcionário, lavar bem as folhas do alface. Faz parte do trabalho, o cuidado, né? Então, como é que uma companhia aérea não treina bem seus funcionários e permite que seus funcionários trabalhem sem esse cuidado com a bagagem alheia, com isso, aquela não sei, a gente fica pensando assim, o que pode levar uma pessoa a pegar uma mala e arremessar? Isso, e a gente vê isso. Né? Pode ser insatisfação no trabalho? Pode, mas isso dá o direito de fazer isso? Não dá, né? Pode ser... A parte boa, né, que veio daqui hoje as redes sociais anunciam tudo. Eu vejo, por exemplo, que às vezes é falta de estrutura, sabe? Porque, bom, vamos lá, tem gente que leva coisas nas malas muito pesadas mesmo. Mas tudo bem, tá pagando, tem o direito de levar, né? E a companhia aérea tem que dar um jeito de carregar aquilo ali, né? Mas aí a questão da estrutura do aeroporto. Como é que o aeroporto faz para transportar a mala lá do setor de esteiras até ou do setor do despacho até o avião, né? Como é que ele faz para levar isso ali? A gente não vê essa parte. A gente entra no avião e fica lá que nem... torcendo para a mala chegar, né? Meu Deus! E infelizmente o que acontece? Tu pode comprar uma mala barata hoje? Pode. Mas normalmente para a tua segurança, e até vamos lá, para o conforto, as malas mais equipadas, elas são mais caras mesmo, maiores, então tu vai comprar uma mala boa. Aí chega lá sem rodinha, arranhada, quebrada, sabe? É um bem que tu vai usar muitas vezes na vida. Não é uma coisa que tu, na primeira viagem, entende? E aí, o que acontece? Deu problema, a companhia... eu te pago 200, 300 reais e resolvemos, né? E é muito comum isso. É muito comum. Aí, bom, se a pessoa aceitar ali na hora... não tem que fazer. Porque, normalmente, eles fazem assim. Eles te pagam um valor e pegam um termo de que tu tá dando como resolvido aquilo. Aí... É interessante isso, porque ao mesmo tempo tem todas essas disfunções de relacionamento com o cliente, as companhias aéreas, elas fazem um fomento tentar atrair o consumidor, como, por exemplo, o setor das milhas, que só cresce, como, por exemplo, as questões das salas VIPs, as questões de passageiro sentar ali numa cabine mais premium e ser bem atendido, ser chamado pelo nome, alimentação diferenciada. Então, assim, parece que existe alguma certa preocupação em atrair o cliente, mas, ao mesmo tempo, existe esse desleixo. Para mim, é incongruente, assim, né? Como é que tu enxerga isso? Isso é uma discussão interessante, sabe? Vamos lá. O comércio de transporte aéreo tem fim comercial, ele é fins lucrativos, né? A gente não pode pensar de outra forma. Ou seja, quanto mais tu vende, né, mais tu vai ter recursos para investir no teu negócio. É o que se espera, né? E a gente sabe que a quantidade de passagens que se vende está crescendo dia a dia. Porque as pessoas estão tendo mais capacidade de comprar, porque está sendo mais necessário fazer viagens, porque antigamente ninguém viajava para outros estados para fazer as férias, hoje é muito comum, né? Então, isso mudou bastante. Só que o que acaba acontecendo? Junto com essa impressão de que está se fazendo um investimento para melhorar o serviço vai piorando, né? A gente tem uma impressão de que a coisa vai piorando cada vez mais, né? Não sei se é por falta de treinamento, por falta de visão mesmo desse cuidado que se tem que ter com o consumidor, mas realmente assim, é uma situação bem preocupante, porque não se vê que está melhorando o serviço, sabe? Até se viu assim... dentro dos gráficos da ANAC, a gente tem à disposição, consegue ver lá, que a quantidade de reclamações diminuiu. E eu acho que isso tem muito a ver com o judiciário, ou com a quantidade de pessoas que têm entrado com ação. Porque quanto mais pessoas entram, mais pressão a empresa tem. Vamos lá, eu não sei se há tempos atrás as companhias aéreas ofereciam um voluntário para sair do voo quando acontecia um overbooking, né? Porque o overbooking estabelece uma multa automática, na hora. Hoje já tem essa medida, né? Eles pensam assim, se eu pagar R$1.000 para alguém sair que possa pegar um outro voo, eu não vou ter que gastar esses R$2.500 aqui dessa pessoa que eu vou ter que pagar uma indenização na hora, né? Então, as estratégias ainda é muito para apagar incêndio e pouco para resolver, né? Então, assim, em relação a isso, a gente
a gente sente assim que talvez a grande chave que vai mudar toda essa situação, esse relacionamento entre o consumidor e as companhias aéreas, talvez seja um regramento mais claro, mais objetivo e que, de fato, impeça eles de continuar nesse sistema de é volume de massa, então não preciso me preocupar. Né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Sensacional. Quevedo, a gente colocou muito sal aí, muita dor aí no setor, no segmento. Vamos tentar deixar a situação um pouco mais branda, porque nosso objetivo também não é desmotivar as pessoas a viajarem, a fazerem esse negócio, claro, né? certeza. Tanto que tu tem aí um volume de clientes que são agências. O consumidor final consegue te contratar também? Ou é só via agência? Assim, o que acaba acontecendo? Quando a gente foca numa atividade, é muito comum daquela pessoa que vai te vendo na rede social, ela acabar te contratando direto, né? Isso é muito comum. Então, realmente, o consumidor final também me contrata, justamente por quê? Porque eu utilizei as estratégias de marketing positivas, né? Que nos colocam hoje na prateleira. Antigamente a gente tinha as páginas amarelas, né? Meu Deus do céu. Né? E hoje a gente tem a rede social, a gente tem o Instagram. Então eu me posicionei, tenho lá uma landing page, né? Que é importante. A gente, como advogado, a gente precisa se apresentar, não só tendo um escritório físico, mas a gente sabe que a pessoa ela está o tempo todo mexendo no celular e ela quer saber quem faz isso, quem faz aquilo, ela quer pesquisar no Google. Então, são estratégias que eu faço para aparecer para as pessoas. Elas acabam me procurando por isso. Mas as parcerias são importantíssimas, são. Eu diria assim, hoje, 80% da minha demanda hoje vem de parcerias, tá? 20% é orgânico no sentido de clientes que já sabem que eu faço esse tipo de trabalho. E então é bem importante o advogado agir estrategicamente nesse sentido. Ele não pode depender só do orgânico e não pode depender só de parceria. Ele tem que buscar muitas estratégias para estar aparecendo. Ele tem que ter, assim, eu vejo assim, por exemplo, quando eu fui trabalhar no direito do passageiro, eu pensei, eu tenho que estar dentro de um nicho que trabalha, pessoas que trabalhem com isso. Graças a Deus eu fui convidado pelo Marrone a fazer parte da equipe dele, e isso me trouxe assim a possibilidade de fazer um networking muito grande, né? Cada evento que a gente faz, a gente conhece mais gente, a gente acaba abrindo novas portas, e isso é importante para o empreendedor, né? Porque a gente também é empreendedor. A gente está o dia inteiro pensando como que eu vou conquistar mais um cliente, como que eu vou dar um serviço melhor para ele. Então, eu como advogado, mas também como empreendedor, eu vejo que, assim como a gente tem que evoluir na nossa capacidade de atendimento, de agilidade no atendimento, a gente tem que evoluir no conhecimento e na rede de pessoas que conhecem a gente. Doutor Quevedo aí falou várias vezes a palavra Marrone. Se você não conhece, o Rodrigo Marrone é anfitriã do nosso Sul Milhas. É um dos aí, influenciadores e embaixadores desse segmento forte que treina e mentora pessoas na área das milhas, agências, enfim. E daí essa parceria próspera, né, Quevedo? Porque dar esse suporte para as agências que trabalham nesse ecossistema é muito importante. E eu quero pegar esse gancho para pedir para te fazer uma reflexão final sobre como, sim, o cliente ele pode... Não vou dizer viajar tranquilo, mas pelo menos não deixar de realizar esses seus sonhos a partir do momento em que ele decide ter uma agência por trás, um apoio jurídico, que isso não é custo, isso é investimento, a gente sabe disso, eu defendo isso também porque eu acompanho o sistema e é por isso que a gente fala muito sobre essa área. E aí eu gostaria que você deixasse a sua reflexão em relação a isso, não esquecendo de já deixar teus arrobas também, que está aqui na descrição do vídeo, mas aproveite aí, fale seus arrobas, como que as pessoas fazem para te encontrar. Então, o meu é @Quevedo Advocacia. A pessoa pode me procurar no Instagram. Até eu vou deixar mais marcado, eu acho que no vídeo é melhor. Mas eu tenho... normalmente, eu tenho o Instagram, que o pessoal me procura mais. Eu tenho a landing page. Até eu não me lembro agora exatamente como é que é, mas é Quevedo Advoc, se eu não me engano. quevedoadvoc.com.br, tá? Mas eu vou deixar bem descrito aqui para o pessoal procurar. As pessoas me procuram muito pelo WhatsApp também, porque hoje o WhatsApp é a ferramenta. Já pode dizer o número. Né? Embora a gente saiba que o WhatsApp hoje em dia muda bastante, mas... Sim, eu passo aqui o 51 99318 9444, a pessoa pode me procurar. E
Não só para casos assim, ó, eu tenho certeza que eu vou entrar, mas assim, quer tirar uma dúvida, não tem problema, a gente vê isso aí, né? O que eu posso te dizer assim como reflexão final, Aline? Hoje toda a profissão ela depende do cliente, né? A gente não trabalha só por nós, pela família, não trabalha só pelo lucro, a gente trabalha pelo cliente, né? A gente está ali representando o cliente, então tem que ter a visão dessa importância. Por quê? Porque quando tu está perante o judiciário, quando tu está respondendo uma petição, quando tu está trazendo um caso para o judiciário, tu está dando a versão do teu cliente e tu está tentando trazer para aquele cliente o conforto de uma decisão boa, de uma indenização, de um reembolso. Por quê? Porque aquilo é a resposta do Estado contra uma atitude errada, uma atitude ilegal. Então, o fundamento, o objetivo final é fazer com que o cliente se sinta bem, que o cliente seja bem atendido. E eu trato também as parcerias, as agências como clientes também. Eu também tenho essa visão. No momento em que eu trago soluções para eles, muitas vezes a solução não é simplesmente um processo, mas é também afastar um processo, né? Porque hoje a gente sabe que a agência ela também pode ser alvo de um processo se ela não trata bem o cliente no momento da confusão, né? Muitas vezes isso acaba afastando o foco do cliente em relação à agência e ele vai focar somente na companhia aérea. Por quê? Porque quem tratou ele bem durante a confusão, ele não vai pensar em acionar essa parte. Mas a outra parte que fez tudo errado, que não atendeu certo, que causou a confusão, daí sim. Então, o empreendedor ele tem que ter esse cuidado, sabe? O cliente é muito importante para o negócio. Quando a gente fala assim, eu estou com muito cliente, toda vez que eu falo isso, eu fico, graças a Deus, né? Porque é bom a gente ter bastante pessoas pedindo o nosso serviço, a gente se sente útil, isso é importante para o nosso dia a dia. E eu acho que também é importante que determinadas áreas do direito elas tenham mais profissionais. Eu não quero que todos os clientes procurem o Dr. Quevedo. Eu quero que os clientes procurem um advogado que seja capacitado para atender nessa área. E a gente vê assim que, infelizmente, as pessoas elas procuram advogados que não sabem trabalhar nessa área e acabam entrando em confusões, em problemas que não precisariam, né? Então, eu acho importante também isso. O advogado ele se preparar quando ele vai trabalhar numa área, ele se preparar para aquilo, estudar bastante, como eu fiz, buscar como estão as decisões, ouvir muito, é importante ouvir muito, isso faz parte do nosso trabalho, né? A gente é advogado e psicólogo, né? Tu diz assim, como é que a gente faz a absorção de tudo que vem para nós, porque é o dia inteiro ouvindo problema, né? Mas isso é legal, porque quando vem a solução, quando vem um áudio de uma cliente, doutor, eu quero te levar umas frutas, eu fiquei tão feliz e não sei o que e tal. E a gente fica, sabe, essa parte é a parte boa, mas principalmente saber que o nosso ofício está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Sensacional, o Dr. Quevedo é especialista em direito do passageiro e nós aqui trazendo case de sucesso para te mostrar como acontecem as relações com o mercado. Esse é o objetivo da Casa da WH, gestão e marketing, para você aí entender como é que funcionam as relações dos setores, dos segmentos e alavancar na sua prosperidade de negócios e conosco no dia a dia. Muito obrigada, Dr. Quevedo, pela participação, pelos esclarecimentos. Como tu disseste, dá muito tema para abordar. Voltaremos a falar sobre esse assunto. Enquanto isso, você aproveita aí os links, faça contato com o Dr. Quevedo se precisar, e fique à vontade aí para estar curtindo, compartilhando para quem você acha que precisa aí viajar mais com tranquilidade. Até a próxima, muito obrigada pela audiência, obrigada, doutor. Obrigado, Aline, obrigado a todos e busquem informação que vocês sempre vão estar bem. Até mais. Até mais, tchau.